Alô, pessoal. Hoje, no Mundo da Matemática, vamos falar sobre mais um elemento relacionado aos triângulos, ok? Alô, pessoal. Aqui é o professor Ferreira e hoje vamos falar mais um pouquinho sobre geometria plana. Desta vez, vamos abordar o que nós chamamos de mediana de um triângulo, medianas de um triângulo, e vamos analisar as propriedades válidas para esses elementos. Consideremos o triângulo de vértice A, B e C, e o segmento de reta que tem uma extremidade no vértice A e a outra extremidade em um ponto do lado oposto ao vértice A, sendo este ponto o ponto médio do lado AC. Quando acontece isto, este segmento de reta AF, ele é denominado mediana do triângulo em relação ao vértice A e o lado BC. Na realidade, é comum nós tratarmos como sendo mediana relativa ao lado BC. Observe o seguinte, esse ponto F aqui é o ponto médio do segmento BC, ou seja, ele divide o lado BC em duas partes iguais. Ele parte do vértice A e tem a outra extremidade no ponto médio do lado oposto. Quando acontece isso, nós temos, portanto, uma das medianas do triângulo. Observe que a distância BF é exatamente igual à distância CF. Nós podemos escrever isso desta forma aqui, BF e CF. Observe, as duas distâncias aqui são iguais. Ainda que eu altere a posição do vértice B, por exemplo, as duas distâncias continuam iguais. A distância BF, continua sendo igual à distância CF. Quando acontece isto, repito, este segmento de reta é denominado mediana do triângulo relativa ao lado BC, porque divide este lado em dois segmentos de retas congruentes. Nós podemos também traçar mediana em relação ao lado AC. Mediana em relação ao lado AC. O que seria esta mediana? Seria o segmento de reta que parte do vértice B e tem a extremidade no ponto médio do lado AC. Esta mediana nós poderíamos traçar como sendo este segmento de reta. Observe que ele vai do vértice B ao ponto médio do lado AC. Vamos chamar esse ponto médio aqui de ponto E. Vamos escrevê-lo assim, ponto E. A distância, se ele é o ponto médio do lado AC, então a distância AE é exatamente igual à distância EC, que vamos escrever desta forma. Distância AE e a distância EC. É melhor escrever assim. Distância AE e distância CE. Vou afastar esse triângulo mais para cá um pouquinho, aqui, para que nós possamos até colocar esse lado aqui, melhor aqui, ter uma visão melhor. Observe a distância AE, aqui, do ponto A ao ponto E, e a distância CE, do ponto C ao ponto E, são exatamente iguais. Observe que, ainda que eu altere aqui a posição, as distâncias continuam sendo iguais. Significa que este segmento em azul aqui, ele é a mediana do triângulo relativa ao lado AC, ou seja, divide o lado AC em duas partes congruentes, ou seja, duas partes, dois segmentos que têm a mesma medida. Podemos traçar também a mediana relativa ao lado AB.
Ou seja, sai do ponto C, do vértice C, e chega no ponto médio do lado AB. Vamos traçar esta mediana, vamos representá-la como sendo este segmento de reta. Sai do vértice C e chega no ponto médio do lado AB. Vamos denominar esse ponto médio de ponto D. Aqui, ó. Ou seja, o comprimento AD, a medida do segmento de reta AD, é a mesma medida do segmento de reta BD, porque o ponto D é o ponto médio do lado AB. Como é que nós escrevemos isso? Podemos escrever assim. A distância AD igual à distância BD. Aqui, ó, distância AD, 706 igual à distância BD. Observe também que se nós alterarmos a posição do vértice B, qualquer que seja a posição do vértice B, a distância AD continua sendo igual à distância BD. Significa que esse ponto D realmente é o ponto médio do lado AB. Agora, observe um outro aspecto aqui. Essas três medianas, elas se intersectam em um ponto. Elas se encontram em um ponto. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto G. Né? Vamos identificar esse ponto como sendo o ponto G aqui. É o ponto de interseção das três medianas. Este ponto, ele é denominado baricentro. Ele é o baricentro do triângulo. Ou também ele é o centro de massa de um corpo em forma triangular. Se você suspender, colocar um fio suspenso neste ponto, suspender o triângulo por este ponto, por um fio, esse triângulo ele vai ficar exatamente na posição de equilíbrio. Tá? Por isso que ele é denominado baricentro. Vamos ver se nós escrevemos aqui. Vou trazer mais para cá, aqui. Ó. Tá? Então, nós vamos denominá-lo de baricentro. Observe que se nós mudarmos a posição de qualquer um dos vértices, o baricentro também muda de posição, mas ele continua sendo a interseção das três medianas. Tá? Mesmo que o vértice altere para qualquer posição, o ponto G, ou seja, o baricentro, continua sendo o ponto de interseção das três medianas. E também existe uma propriedade com relação ao baricentro. A distância do baricentro ao vértice é igual a duas vezes a distância do baricentro ao lado oposto a este vértice. Sempre vai acontecer isso. A distância do vértice ao baricentro é duas vezes a distância do baricentro ao lado oposto àquele vértice. Então, vamos ver quanto é que mede a distância BG. A distância BG, vamos ver se nós temos aqui. É 2. 6, 0,5 dividido por 3, 0,2 é 2. Ou seja, essa distância, BG, dividido pela distância GE, é 2. Ou seja, a distância BG é duas vezes a distância GE. Ainda que eu altere aqui, a posição, sempre o comprimento BG vai ser duas vezes o comprimento GE, qualquer que seja a posição que nós tratemos o vértice B.
O mesmo vale, por exemplo, para a distância CG em relação à distância GD. Essa distância CG, ela será 2 vezes a distância GD. Aqui, ó, podemos ver assim. CG aqui, ó, dividido por GD também é 2. Qualquer que seja a posição que nós mudarmos aqui, ó, sempre continua 2. Interessante isso, né? Então, quando você tem as medianas de um triângulo, a distância do vértice ao baricentro é 2 vezes a distância do baricentro ao lado oposto a este vértice. O mesmo vale para esta mediana aqui, ó. A distância AG é 2 vezes a distância FG. Distância AG dividido pela distância GF é 2 também, mostrando que a distância AG é 2 vezes a distância GF. Ainda que nós alteremos aqui, ó, sempre a distância AG vai ser 2 vezes a distância GF. Então, essa é uma das propriedades que vale para as medianas de um triângulo. Mas tem outra propriedade interessante em relação às medianas de um triângulo. Observe o seguinte, observe que as medianas, ao se intersectarem no baricentro, elas dividem o triângulo em 6 regiões, em 6 outros triângulos. Você pode observar aqui pela figura. Então, ao se encontrarem no baricentro, se interceptarem no baricentro, as medianas dividem o triângulo em 6 outros triângulos. Agora, observe o detalhe. Vamos ver qual é a área de cada um desses triângulos aqui. Olha aqui. A área do triângulo AGE. Triângulo AGE. Esse triângulo aqui, ó. AGE. A área é 16,79. Observe quanto é a área do triângulo GCE. GCE, que tem esses vértices aqui, ó. GCE. Então, a área do triângulo GCE, olha só, é o mesmo valor. Vou aumentar aqui um pouquinho para você observar. É o mesmo valor as duas áreas. Por que essas duas áreas são iguais? Por que a área desses dois triângulos são iguais? Porque esses dois triângulos têm a mesma base. Você observa que esse ponto E, ele é o ponto médio deste lado. Então, este comprimento do segmento EC é igual ao comprimento do segmento AE. Então, eles têm bases iguais e têm a mesma altura. Se dois triângulos têm bases iguais e têm mesma altura, então esses dois triângulos eles têm a mesma área. Agora observe esses outros dois triângulos aqui. O triângulo que tem vértice nos pontos A, ponto G e ponto D. AGD. Esse triângulo aqui, AGD, tem área 16,76. Olha aí, mesma área dos outros dois triângulos aqui. O outro triângulo, BGD. BGD também tem uma área de 16,76. Então, os 4 triângulos aqui têm áreas iguais. É de se esperar, você convide que esses outros dois triângulos, será que tem a mesma área? Vamos ver aqui. O triângulo BGF. BGF tem área, olha aqui, também 16,76. E o triângulo GC, aliás, CGF, esse outro triângulo aqui, ele também tem área 16,76. Olha aí que interessante. Quando você tem as medianas de um triângulo, elas dividem a partir do vértice, aliás, a partir do baricentro, o triângulo original em 6 outros triângulos, sendo que
cada um desses 6 triângulos tem área equivalente aos demais. Então, são triângulos que têm áreas congruentes, áreas de mesmo valor. Ok? Guardem, portanto, essas relações quando nós falarmos de baricentro. Baricentro é o ponto de encontro das medianas. Medianas são os segmentos que, saindo de um vértice, interceptam o lado oposto no ponto médio. Essas medianas se encontram em um ponto chamado baricentro. Este ponto ele está distante do vértice um comprimento 2 vezes igual à distância do ponto ao lado oposto. Olha só, nós vimos isso aqui. Essa é uma propriedade das medianas. A distância do baricentro ao vértice é 2 vezes a distância do baricentro ao lado oposto a esse vértice. Outra propriedade que nós vimos é que o baricentro ele divide também o triângulo inicial em 6 outros triângulos, sendo que as áreas desses triângulos são todas iguais. Ainda que você altere aqui, ó, a posição do vértice do triângulo, qualquer vértice você pode alterar, as áreas, elas continuam tendo o mesmo valor. Né? 15,97, 15,97, todas as áreas. Se nós trouxermos para cá, 14,49, todas as áreas. Trouxermos para cá, 12,62, todas as áreas. Trouxermos para cá, nós podemos ter 11,77 em todas as áreas. Então, guardem essas propriedades em relação às medianas de um triângulo, porque elas nos ajudam a resolver muitos problemas. Ok? No próximo encontro, nós vamos falar sobre outra propriedade dos triângulos associadas ao ortocentro, que é o encontro das alturas. Nos vemos assim na nossa próxima aula. Um abraço.